Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você escreveu perguntando por que você não vai pregar nas ruas, só tem coragem de falar atrás das câmeras, eu senti um tom de desafio crítico nas suas palavras, além de uma ideia equivocada. De onde vem o poder para pregar? Não é preciso coragem para pregar, e quem prega na rua não é mais corajoso do que aquele que fica de joelhos orando no seu quarto pela salvação de alguém ou por aquele que está pregando na rua. Tudo de que nós precisamos é do poder e direção do Espírito Santo de Deus, não de alguma coragem carnal. Corajosos pregam na rua. O que é isso? Sim, existem riscos em se pregar na rua, mas também existem riscos para alguém que prega na internet. No meu caso, por ser um palestrante profissionalmente, um palestrante empresarial e conhecido no meio de negócios, vir a público, falar do Evangelho na internet, colocar minha cara em vídeos, coloca em mim uma marca que nem sempre é apreciada por empresários e empresas. Eu já tive trabalhos cancelados quando algum gerente avesso ao Evangelho descobriu meus vídeos na internet. Ou então quando outro, apenas temeroso de que eu iria usar da palestra para falar do Evangelho, achou melhor não arriscar. Mas nas minhas palestras profissionais, nas empresas, eu falo apenas de comunicação, vendas, inovação, essas coisas. Eu nunca falo de minha fé nas minhas palestras, porque eu não sou contratado para isso. E o tempo que eu tenho ali está sendo pago pelo cliente. Eu não vou ser desleal com o meu cliente usando o tempo que ele comprou para falar de um outro assunto que não foi aquele que ele tratou comigo. Talvez você precise aprender um pouco da maneira como o Senhor usa diferentes pessoas de diferentes maneiras em diferentes lugares para fazer a sua obra. Quando os discípulos, tão corajosos quanto Pedro, que cortou a orelha de uma autoridade, quando eles viram o seu Senhor crucificado, eles, desapareceram de cena e acompanharam tudo à distância. E naquele momento, os mais improváveis, que eram dois nobres judeus, José de Arimateia e Nicodemos, foram os que colocaram suas carreiras em risco ao sepultarem o corpo de Jesus. Ali eles estavam sepultando suas carreiras também. Aquilo era um testemunho corajoso, porque ia contra todo o sistema do judaísmo que havia crucificado o Senhor. Quando o Senhor disse, pregai sobre os telhados, Mateus 10, 27, ele estava deixando claro que o que ele queria era que a sua mensagem alcançasse o máximo de pessoas, independente do meio utilizado, até de cima de telhados. Eu já preguei nas ruas, sim, já preguei nas ruas, já vi pessoa partir para cima de mim com o punho fechado, precisar ser segurado, e também já distribuí milhares de folhetos. Hoje eu prefiro deixar isso para os mais jovens enquanto me dedico ao que eu sei fazer, que é alcançar pessoas com as novas tecnologias. Mesmo porque, depois do estrago que alguns cristãos fizeram com suas gritarias públicas, nem sempre as pessoas aceitam facilmente alguém pregando ao ar livre. Hoje existe uma aversão a pregações ao ar livre por causa do testemunho, do mau testemunho, dos escândalos praticados por alguns. Em algumas cidades existem até leis contra a panfletagem. Isso atrapalha a evangelização por meio de folhetos em lugares públicos. As pessoas jogam no chão, aquilo vira um lixo e aí vem a prefeitura e multa. Ou quem jogou, ou às vezes até a editora dos folhetos. Com os escândalos e com as gritarias promovidas por algumas religiões com alto-falantes nas praças e nas portas das suas igrejas, eu não me surpreenderia se surgissem mais leis proibindo a manifestação religiosa em público. Essas igrejas que obrigam seus membros a pregar em praça pública, nas ruas, teriam dificuldade em países muçulmanos, onde é terminantemente proibida a evangelização. Em alguns países mais liberais, como o Egito, você só pode evangelizar se o outro com quem você está conversando também for cristão. E as reuniões só podem ser feitas em locais construídos para isso no passado, porque não é permitida a construção de novos templos. Então usa-se templos católicos ou protestantes antigos, mas não novos endereços. E por isso eu sei de irmãos que, para congregarem na casa de alguém no Egito, precisam combinar chegar e sair um a um para não despertar suspeitas dos vizinhos ou da polícia. Ou então eles alugam uma sala em um templo católico ou em um templo protestante já existente, ou então alugam um barco para se reunirem no meio do Rio Nilo,
ou são ainda obrigados a viajar para uma espécie de zona franca de turismo que existe na outra margem do Mar Vermelho, onde há alguns resorts para estrangeiros com leis mais brandas, onde não se aplicam todas as leis rigorosas do islamismo. Mas isso no Egito, que é mais liberal, porque na Arábia Saudita nem pensar, outros lugares também nem pensar, você pode ser preso só por dar um folheto ou abordar alguém na rua para falar de Cristo. Quando eu prego diante de uma câmera, eu consigo atingir milhares de pessoas com aquela mensagem, algo que eu dificilmente conseguiria numa rua ou praça. Os primeiros pregadores pregavam nas ruas e sua mensagem tinha um certo alcance. Passaram a usar megafones e alcançaram mais pessoas. Saíram a distribuir folhetos evangelísticos e mais pessoas foram alcançadas. É assim que funciona. Mas eu não estou dizendo com isso que números importam. Porque Deus pode querer que você fale a apenas uma pessoa, como foi quando Paulo falou a Lídia, e a primeira igreja da Europa acabou sendo congregada em sua casa. Veja o relato no livro de Atos. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, de 11 a 15. Agora você sabe quem estava entre os que receberam a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Lídia era uma das pessoas congregadas naquela cidade, junto com o carcereiro convertido e talvez também com aquela jovem liberta de demônios. Foi uma mulher, a primeira convertida daquela cidade da Europa. E as feministas modernas que vivem dizendo que a Bíblia é machista, talvez nunca tenham atentado para esse fato e da importância que teve essa mulher. Lídia tinha tudo de uma mulher moderna, administrando um negócio lucrativo, com servos, que hoje nós chamamos de empregados. Quando a Bíblia diz que sua casa foi batizada juntamente com ela, isso significa todos os que estavam sob a sua responsabilidade, incluindo filhos e servos. Lídia era uma empreendedora, era uma negociante de púrpura, originária de Tiatira, cidade do interior da Turquia atual, mas com residência e negócios em Filipos, uma cidade litorânea da Grécia, com grande movimento comercial e considerada na época a porta de entrada para a Europa. A púrpura, que é o produto que Lídia negociava, nós não sabemos se ela também tingia tecidos, mas a púrpura era um pigmento extraído de moluscos e usado para o tingimento de tecidos. Se você conhece alguma mulher hoje, empreendedora, no ramo de modas e confecções, então você conhece uma Lídia dos tempos atuais. Se ela for convertida a Cristo e abrir sua casa para receber os irmãos, então a semelhança será praticamente completa. Eu espero que você, como jovem, tenha discernimento para ser usado onde o Senhor quer que você esteja. Seja como Paulo e Silas, que foram pregar a mulheres à beira de um rio. Seja como Filipe, que foi pregar numa rua ou estrada que estava deserta, guiado pelo Espírito Santo. E foi naquela estrada deserta que o Senhor levou o eunuco à conversão. E com isso causou uma multiplicação da mensagem de Filipe, como talvez ele não tivesse conseguido se tivesse pregado numa praça, diante de uma grande multidão. Aquele eunuco foi o primeiro a levar o evangelho para a África. E isso começando do palácio da rainha. Muitos se converteram através da pregação de Filipe, feita uma vez a uma única pessoa. Percebe? Deixe-se colocar no lugar em que Deus quer que você esteja e não deprecie a obra de Deus feita por outros que Deus colocou em lugares e situações diferentes da sua, ou daquela que o pastor ou o sistema religioso que você segue determina para você. Talvez obriguem você a pregar na rua, não sei, algumas fazem isso. No céu, nós vamos conhecer pessoas que nunca saíram às ruas para pregar.
mas com as suas orações encorajaram os que saíram e intercederam também diante de Deus para que muitos fossem salvos. Aprenda a lição que o apóstolo Paulo ensinou em suas cartas e deixe de julgar o trabalho de outros na seara que não pertence a você, pertence ao Senhor. Eles são servos do Senhor, não são seus servos. Pare de se achar, ou achar aquilo que você faz é mais importante por você estar fazendo a obra do Evangelho de uma maneira diferente das outras pessoas. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, versículos 7 ao 8. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, versículos 14 a 27. Algumas organizações religiosas obrigam os seus membros a pregarem nas ruas. E isso cria situações constrangedoras, já que nem todos têm o mesmo dom, ou a mesma capacidade de oratória, ou a mesma capacidade de voz. Uma vez eu vi numa praça um pobre homem que sofria de problemas de fala. Ele era extremamente fanhoso. Ali ele estava com uma Bíblia na mão aberta, gritando coisas impossíveis de alguém entender. Ninguém entendia o que ele falava. Numa outra ocasião, eu encontrei um gago fazendo a mesma coisa. Agora, as pessoas se divertiam, zombavam dele, pobre homem que devia estar ali obrigado pelo seu pastor ou pela sua denominação, porque ninguém entendia o que eles falavam. Eles poderiam ser mais eficazes orando ou evangelizando de outras maneiras. Pois o ensino das Escrituras para falarmos de modo inteligível é muito claro. Deus quer que a gente fale de modo inteligível, que as pessoas entendam. Veja a passagem. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. 1 Coríntios 14, de 7 ao 9. Enquanto os discípulos de Jesus se ocupavam em anunciar a mensagem nas ruas e praças, 4 homens levaram um enfermo a Jesus através de um telhado. Lembre-se de que não foi a fé do enfermo que o curou, mas a fé dos que o desceram do telhado, uma maneira nada ortodoxa de se levar alguém a Cristo. Por isso eu costumo dizer que o Senhor irá honrar a fé dos que oram pela salvação de alguém ou que de uma maneira ou outra apresentam aquela pessoa a Jesus. Mesmo que sejam pessoas que nunca abriram a boca em público ou que estiveram diante de câmeras ou atingiram milhões pela internet. Não. Deus vai honrar a fé de cada um no lugar que Deus o colocar. Veja a passagem de Lucas. E vendo ele a fé deles, dos homens que desceram, aquele doente através do telhado, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Lucas 5, versículo 20. Visite Respondi.com.br
Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.